Olá, pessoal! Uma questão que traz um tema super prático, uma situação super comum no nosso dia a dia, que é a reintrodução do IECA após uma internação por um quadro de injúria renal aguda. E aqui poderia ser um IECA ou poderia ser um BRA. Então, esse paciente ele internou, teve um quadro de desidratação, fez uma IRA aqui decorrente desse quadro, e ele pergunta quando que eu poderia retornar o IECA. Então, nesse cenário, a gente deve lembrar que os dois pontos que definem o momento de reintroduzir o IECA é, obviamente, os valores de potássio e, mais do que um valor absoluto ou um local onde o paciente está, se ele está em casa ou se ele está no hospital, o mais importante é se a creatinina ela estabilizou. Se a creatinina estabilizou e o potássio está controlado, eu posso reintroduzir o meu IECA ou o meu BRA, tá? Então, vamos para as alternativas. Nessa primeira alternativa, ele coloca que a medicação ela deve ser prescrita na alta hospitalar para o paciente iniciar logo que ele chegar em casa. Na verdade, isso depende, né? Depende do potássio, depende do valor de creatinina e se esse paciente saiu da injúria renal aguda, se a creatinina ela estabilizou e agora dá para eu introduzir de forma segura o meu IECA. Então, não depende de onde que ele está. Então, a gente já sabe aqui na segunda alternativa que uma semana após a alta hospitalar também não dá para generalizar isso para todos os nossos pacientes. Então, depende da estabilidade da creatinina como alternativa aqui da letra, da última alternativa, em que vocês podem ver que o mais importante é a creatinina ter voltado para a linha de base anterior, para o valor basal, ou então ter estabelecido uma nova linha de base, caso ele não consiga recuperar por completo o seu funcionamento, né, a sua taxa de filtração glomerular. Então, mais uma vez, não importa o valor absoluto de creatinina, importa se ela estabilizou e importa se o potássio está controlado. Devemos lembrar que o IEC e o BRA é uma medicação muito importante para todos os pacientes que têm uma doença renal crônica estágio 1 a 4, que tem uma albuminúria 2 ou A3. Então, nesses pacientes, o benefício do IEC e do BRA é muito importante e nós não devemos esquecer de introduzir logo que o quadro de injúria renal aguda tivesse sido superado, e isso a gente identifica através da estabilização da creatinina. Então, grava essa dica para a sua prática clínica e também para a prova de título.